Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos hoje, queridos, falar sobre bênção e a adoração. Hoje nós reservamos essa nossa formação, que vai do número 2626 até o número 2628, para a gente meditar um pouquinho sobre essas duas realidades da vida de oração, a bênção e a adoração. Começa o catecismo dizendo: a bênção exprime o movimento de fundo da oração. É o encontro com Deus e do homem. Nela, o dom de Deus e a acolhida do homem se chamam e se unem. A oração de bênção a oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode bendizer aquele que é a fonte de toda bênção. Duas formas fundamentais exprimem esse movimento da bênção. Algumas vezes ela sobe, levada no Espírito Santo por Cristo ao Pai. Nós o bendizemos por nos ter abençoado. Outras vezes ela implora a graça do Espírito Santo, que por Cristo desce de junto do Pai. É Ele que nos abençoa. Então a bênção tem esse sentido. Um sentido de ser abençoado por Deus e o sentido de, sendo abençoado por Deus, bendizer a Deus através da nossa oração como um reconhecimento das bênçãos infinitas de Deus. Quem se sente abençoado sempre vai bendizer a Deus. Quem sente e experimenta os cuidados de Deus e se sabe amado por Deus, sempre vai bendizer o Senhor com as suas palavras, sempre vai elevar o seu coração em louvor, em reconhecimento, em adoração a esse Deus. E o catecismo vai dizer que essas duas formas são fundamentais. Ou seja, a nossa oração sobe a Deus, levada pelo Espírito Santo e por Cristo ao Pai. Nós o bendizemos por nos ter abençoado. Em outras vezes, ela implora a graça do Espírito Santo por Cristo, que desce de junto do Pai, e é Ele que nos abençoa. Então a oração, ela possibilita, através da bênção, a oração sobe ao coração do Pai, é levado pelo Espírito, é levado pelo Filho até o coração do Pai, e ela também é uma escada da qual desce a bênção do Pai até a nossa vida. Por isso, alguns autores espirituais chamavam a oração de escada espiritual, ou a escada do Espírito, por onde as bênçãos sobem e as bênçãos descem sobre o nosso coração. Mas continua o catecismo dizendo: a adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante de seu Criador. Exalta a grandeza do Senhor que nos fez e a onipotência do Salvador que nos liberta do mal. É prosternação do Espírito diante do Rei da Glória e o silêncio respeitoso diante de Deus, sempre maior. A adoração do Deus três vezes santo é sumamente amável, nos enche de humildade e nos dá garantia a nossas súplicas. É bonito ver esse reconhecimento da oração como adoração. É a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante do seu Criador. Quando a gente olha desde o Antigo Testamento, a gente já vê o desejo do homem de levantar altares para Deus. Ou seja, de estabelecer de maneira visível um lugar aonde ele possa prestar adoração a Deus, aonde ele possa reconhecer o amor de Deus,
aonde ele possa perpetuar na história, através daquele altar levantado, um culto de adoração ao seu Deus. E ao mesmo tempo, quando nós pensamos nessa adoração, seja uma adoração em forma de uma oração espontânea, seja uma adoração interior, reconhecendo a presença da Santíssima Trindade dentro da nossa alma, seja uma adoração ao Santíssimo Sacramento do altar, o que nós estamos fazendo? E aqui eu quero citar o Papa Bento XVI, numa das suas viagens na jornada da juventude, quando ele estava com os jovens lá em Colônia, na Alemanha, ele dizia que adoração é abraço, que adoração é beijo, que adoração é intimidade com Deus. É o movimento mais profundo de todo o nosso ser diante do Criador, que é Pai. Então, cada vez que nós vamos à adoração, cada vez que nós nos voltamos em adoração a Deus Todo-Poderoso, nós estamos manifestando todo o nosso afeto, estamos expressando diante dele toda a gratidão através da nossa voz, estamos entregando a ele também todo o nosso entendimento, porque através do nosso entendimento nós também estamos dizendo que sabemos que somos amados, sabemos que somos queridos, sabemos que somos desejados por ele e por isso também queremos amá-lo. Bênção e adoração. Que nunca falte no nosso coração essa certeza de que abençoados devemos bendizer sempre a Deus e que uma vez que nos sentimos também abençoados por Ele, queremos sempre adorá-lo, expressar a nossa adoração como criaturas que foram criadas, que foram tornadas filhos e filhas para adorar o seu Deus, para amar, para adorar e para servi-lo com toda a alegria do nosso coração. Que o Deus Todo-Poderoso possa te abençoar e fazer um adorador que continuamente em espírito e em verdade está diante dele. Um adorador que, quando tem a possibilidade também de visitar o tabernáculo, de estar diante de uma adoração ao Santíssimo, fazer desse momento um momento profundo de intimidade, um momento profundo de entrega, um momento onde se torna também um abraço, um beijo, uma comunicação daquilo que há de mais profundo dentro do nosso coração. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te conduza para avançar, para crescer como um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.